Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube, pessoal. Vamos a mais uma questão da banca Sebrasp aí para você. Questão aí que foi abordada no concurso para o Ministério Público de Contas de Santa Catarina, cargo de Procurador de Contas do Ministério Público. Então temos ali, bem estruturado para você, o parágrafo lá do texto que foi usado para resolver a questão. E daí, olha só, ele fala assim, ó, no penúltimo parágrafo do texto, que é esse que está colocado aqui para você, é esse parágrafo aqui, ó, identifica-se o emprego de um mecanismo de progressão temática no uso dos termos semelhanças, comparações e analogias. Tá, beleza então, vamos lá, vamos ler o parágrafo do texto ali. Então, esse parágrafo é que ele se refere. Muito se especula sobre as semelhanças, tá lá a palavra semelhanças, olha ali, ó. A palavra semelhanças está aqui, ó. Muito se especula sobre as semelhanças. Vou até grifar aqui, vamos grifar. Marca texto. Sobre as semelhanças entre as nações africanas e o Brasil. Essas comparações resultam muitas vezes de simplificações, mistificações e romantizações. Na maior parte das vezes, essas analogias são fundadas em estereótipos que pouco têm a ver com uma realidade que é composta por dinâmicas e complexidades que desconhecemos. Ele está dizendo que o emprego, então, dessas palavras, semelhanças, comparações e analogias, então, nós temos a progressão temática, um mecanismo de progressão temática? Sim, pessoal, sim. Esse item é um item que está certo. Nós temos a progressão temática. A progressão temática é o desencadeamento das ideias. Então, é a progressão do texto, tá? Dentro do mesmo tema, dentro daquilo que está sendo falado. Nesse parágrafo aí, você observa lá no primeiro período dele, quando ele fala assim, ó, muito se especula sobre as semelhanças entre as nações africanas e o Brasil. Essa primeira frase do parágrafo chama-se tópico frasal e ela informa aquilo que será falado, sobre aquilo que o parágrafo vai tratar. Ou seja, esse parágrafo aí está tratando sobre as semelhanças entre as nações africanas e o Brasil. Veja, semelhanças entre as nações africanas e o Brasil. Na próxima frase, no próximo período do texto, desse parágrafo aí, ele fala, essas comparações resultam muitas vezes de simplificações, mistificações e romantizações. Então ele usou um outro termo, então ele está falando de semelhanças agora de comparações, e acrescenta uma nova informação para dar encadeamento ao texto. Então essas comparações resultam muitas vezes de simplificações, mistificações e romantizações. E aí ele vai mais uma frase, ó. Na maior parte das vezes, essas analogias, são as semelhanças, são as comparações, são as analogias. E agora ele acrescenta mais uma informação. Essas analogias são fundadas em estereótipos que pouco têm a ver com uma realidade que é composta por dinâmicas e complexidades que desconhecemos. Ou seja, pessoal, nós temos aqui uma progressão temática. Nós temos o texto falando aí nesse parágrafo sobre as semelhanças entre as nações africanas e o Brasil. Depois de semelhanças, ele usa a palavra comparações e usa a palavra analogias. Para não ficar repetitivo, temos o mecanismo também de referenciação, tudo bem? Temos essa referenciação e temos sempre um acréscimo de novas informações. Então, nós pegamos uma informação e acrescentamos outra. Pegamos uma informação e acrescentamos outra. Então, esse acréscimo de novas informações, porém, mantendo dentro do mesmo tema, dentro do mesmo sentido ali do texto, ou seja, o texto está falando sobre as semelhanças entre as nações africanas e o Brasil, isso é progressão temática, beleza? Então, progressão temática é o encadeamento das ideias do texto dentro de um mesmo tema.
Se o texto está falando sobre semelhanças entre nações africanas e o Brasil, ele vai permanecer falando sobre isso, tudo bem? E é isso que acontece aí no texto. Ele não muda o assunto, ele apenas usa palavras ali, sinônimos, e vai acrescentando informações. Esse é o mecanismo de progressão temática. Por isso é temática, porque está dentro do mesmo tema. E progressão, porque eu vou acrescentando novas ideias, porém, dentro daquele mesmo tema, dentro daquilo que está lá no tópico frasal, que é as semelhanças entre as nações africanas e o Brasil. Tranquilo? Pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido a explicação dessa questão. Eu sou o professor Anderson Magalhães, nós estamos juntos. Um grande abraço. Tchau, fui!